E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal. Mas antes de a gente começar, já deixa aquele like esperto e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num mar de mistérios e histórias para desvendar alguns fatos incríveis sobre as origens da Bíblia. Se preparem para uma viagem no tempo e pela fé, enquanto a gente explora as raízes desse livro sagrado que moldou civilizações e ainda hoje intriga a humanidade. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a Bíblia não é só um livro qualquer, mas sim a palavra de Deus. Essa crença na inspiração divina é essencial para entender o poder e a influência que a Bíblia tem até hoje. Acredita-se que Deus, através do Espírito Santo, guiou as mãos dos profetas e apóstolos, transmitindo sua mensagem eterna através das palavras deles. Imagina só, homens comuns, tocados pelo divino, escrevendo as escrituras que ditariam o curso da história e da fé. Essa crença na inspiração divina coloca a Bíblia num lugar único, transformando suas palavras em fonte de conforto, orientação e revelação divina. Mas como a gente pode ter certeza da origem divina dessas escrituras? Essa é a pergunta que intriga teólogos e estudiosos há séculos. Seja qual for a resposta, a crença na inspiração divina da Bíblia moldou a fé de bilhões e continua sendo a base da fé cristã. Imagina um mundo sem livros, onde o conhecimento só chegava para alguns privilegiados. Um mundo onde a sabedoria era guardada a 7 chaves, acessível apenas a poucos escolhidos. Era um tempo em que os manuscritos eram copiados à mão, um processo demorado e caro, que limitava a disseminação do saber. Foi nesse mundo que o Johannes Gutenberg chegou com a prensa móvel, uma invenção revolucionária que ia mudar o rumo da história. A prensa móvel permitiu a produção em massa de livros, algo que antes era inimaginável. Com essa inovação, Gutenberg abriu as portas para uma nova era de comunicação e aprendizado. E sabe qual foi o primeiro livro a ser impresso em massa? A Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, como ficou conhecida, foi um marco não só na história da impressão, mas também na história da humanidade. Pela primeira vez, um texto sagrado estava ao alcance de muitos, e não apenas de uma elite. A Bíblia de Gutenberg, como ficou conhecida, não só tornou a Bíblia mais acessível, mas também deu o pontapé inicial numa nova era de alfabetização e disseminação do conhecimento. Antes dela, a leitura era um privilégio de poucos, mas com a impressão em massa, mais pessoas puderam aprender a ler e escrever. A possibilidade de imprimir várias cópias idênticas da Bíblia permitiu que as pessoas lessem e interpretassem por conta própria, desafiando o monopólio que a Igreja tinha sobre as Escrituras. Isso foi um passo gigantesco para a liberdade de pensamento e expressão, permitindo que ideias se espalhassem mais rapidamente. A influência da Bíblia de Gutenberg vai muito além da religião, impactando a cultura, a arte e a educação. Ela inspirou artistas, escritores e pensadores e ajudou a moldar o mundo como o conhecemos hoje. A Bíblia impressa tornou-se um símbolo de conhecimento acessível e de transformação cultural. O acesso à Bíblia impulsionou a Reforma Protestante, desafiou as estruturas de poder da época e plantou a sementinha da liberdade intelectual. A possibilidade de ler a Bíblia em sua própria língua permitiu que as pessoas questionassem as autoridades e buscassem suas próprias interpretações. A impressão da Bíblia foi um marco histórico, uma prova do poder transformador da palavra escrita. Ela não só mudou a forma como as pessoas viam a religião, mas também como viam o mundo ao seu redor. A Bíblia de Gutenberg é um testemunho do impacto duradouro que a inovação pode ter na sociedade. Num mundo cheio de imagens, onde a aparência vale ouro, a Bíblia nos apresenta um paradoxo intrigante: a falta de uma descrição física de Jesus. Os evangelhos contam a vida e os ensinamentos de Jesus, mas não falam nada sobre a aparência dele. Essa omissão, muito além de ser um esquecimento, é um convite para a gente refletir. A falta de uma descrição física de Jesus vai além das aparências
colocando o foco na essência dos seus ensinamentos e na universalidade da sua mensagem. Ao não definir a aparência de Jesus, a Bíblia permite que cada um crie sua própria imagem dele, tornando-o acessível a pessoas de todas as culturas e etnias. Essa ausência também serve para a gente lembrar que a verdadeira fé está no coração, e não na aparência. A mensagem de Jesus é atemporal e vai além das barreiras físicas, convidando a gente a olhar além da superficialidade e buscar a verdade que está dentro de cada um. Muita gente associa os evangelhos aos 12 apóstolos de Jesus. Aqueles que caminharam ao seu lado, ouviram seus ensinamentos diretamente e testemunharam seus milagres em primeira mão. Mas o Evangelho de Lucas foi escrito por um cara que não conheceu o ministério de Jesus pessoalmente, o que torna sua obra ainda mais fascinante e digna de estudo. Lucas, um médico grego e discípulo de Paulo, é uma figura intrigante. Ele não só tinha uma formação médica, mas também uma mente analítica e um coração dedicado à verdade. É considerado um dos historiadores mais cuidadosos da época, alguém que se preocupava em registrar os eventos com precisão e detalhe. Mesmo sem ter conhecido Jesus, Lucas se dedicou a uma pesquisa profunda, entrevistando testemunhas oculares, pessoas que realmente estiveram lá e viram tudo acontecer. Ele também consultou documentos históricos, examinando cada detalhe com um olhar crítico e meticuloso, para garantir que seu evangelho fosse o mais preciso possível. O objetivo dele era apresentar um relato preciso e organizado da vida e dos ensinamentos de Jesus, algo que pudesse ser compreendido e apreciado por todos. Com foco na compaixão e na misericórdia divina, Lucas queria mostrar um Jesus que se importava profundamente com a humanidade. O Evangelho de Lucas se destaca por dar ênfase à oração, ao papel das mulheres, que muitas vezes eram marginalizadas na sociedade da época, e à preocupação de Jesus com os pobres e marginalizados, aqueles que eram frequentemente esquecidos e negligenciados. Sua narrativa detalhada e envolvente nos transporta para a época de Jesus, permitindo que a gente vivencie seus milagres, ensinamentos e o impacto profundo de sua presença. Através das palavras de Lucas, podemos quase sentir a atmosfera daqueles tempos, ver os rostos das pessoas que encontraram Jesus e sentir a transformação que ele trouxe às suas vidas. Lucas, o evangelista e historiador, nos presenteia com um relato único e inspirador da vida de Jesus, um testemunho da força da fé e do poder da narrativa. Seu evangelho não é apenas um registro histórico, mas uma obra que continua a inspirar e tocar corações ao longo dos séculos. Um testemunho da força da fé, da compaixão e do amor que Jesus trouxe ao mundo, e do poder da narrativa, que tem a capacidade de transcender o tempo e o espaço, conectando-nos a uma história que é, ao mesmo tempo, antiga e eternamente relevante. A Bíblia é um livro cheio de histórias, personagens e ensinamentos que nunca deixam de fascinar e intrigar a gente. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, ela continua sendo uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas além das narrativas épicas e dos ensinamentos morais, a Bíblia guarda nas suas páginas um monte de curiosidades que pouca gente conhece. Essas curiosidades revelam aspectos históricos, culturais e literários que enriquecem ainda mais a nossa compreensão desse livro sagrado. Sabia, por exemplo, que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes, durante um período de mais ou menos 1.500 anos? Esses autores vieram de diferentes contextos sociais, culturais e históricos, o que contribui para a diversidade de perspectivas e estilos literários encontrados na Bíblia. Essa mistura de autores e épocas dá à Bíblia uma diversidade literária incrível, com direito à poesia épica, códigos legais, narrativas históricas e ensinamentos de sabedoria. Cada livro da Bíblia tem seu próprio estilo e propósito, refletindo a riqueza e a complexidade da experiência humana ao longo dos séculos. Outra curiosidade interessante é que,
A Bíblia original não tinha capítulos e versículos. Os textos eram escritos de forma contínua, sem divisões claras, o que tornava a leitura e a referência a passagens específicas um desafio. Essa divisão, que facilita encontrar passagens específicas, só foi criada bem depois, lá no século XIII. Foi um trabalho meticuloso realizado por estudiosos medievais, que buscavam tornar a Bíblia mais acessível e prática para estudo e meditação. E que tal o fato de que a Bíblia menciona mais de 40 tipos de plantas e 120 espécies de animais? Essas referências botânicas e zoológicas não são apenas detalhes triviais, mas refletem a profunda conexão entre a fé e a natureza, mostrando como os antigos viam o mundo ao seu redor. Essa riqueza de detalhes nos transporta para o mundo antigo, mostrando a conexão profunda entre a fé e a natureza. Através dessas descrições, podemos imaginar como era a vida naqueles tempos, com suas paisagens, flora e fauna únicas. E essas são só algumas das muitas curiosidades que fazem da Bíblia um livro tão fascinante e cheio de coisas para descobrir. Cada página, cada versículo, cada palavra tem o potencial de nos ensinar algo novo e nos conectar com a história e a espiritualidade de uma maneira profunda e significativa. E assim, chegamos ao fim da nossa expedição pelas origens da Bíblia. Exploramos a crença na inspiração divina, a revolução da prensa de Gutenberg, a intrigante ausência da descrição física de Jesus, o papel fundamental de Lucas como evangelista e historiador, e ainda desvendamos algumas curiosidades incríveis sobre esse livro sagrado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios da nossa aventura pelo mundo do conhecimento. E nunca se esqueçam, a busca pelo conhecimento é uma viagem que nunca termina, e cada descoberta nos aproxima um pouquinho mais da verdade.